hoje, 16 de outubro, nós vamos aqui falar exatamente de um assunto que é muito interessante. A PEC 05/2021 tem gerado crítica entre procuradores e promotores de justiça. A principal é quanto a uma possível ameaça à autonomia do órgão. Caso a PEC seja aprovada, o Conselho Nacional do Ministério Público ganha o poder de rever atos de procuradores e promotores de justiça, inclusive anulando portarias para a instauração de investigações. Agora eu vou abrir aspas aqui por uma entrevista com o Detão Delaganol, que ele deu no canal O Antagonista. Veja aqui. Em entrevista ao antagonista, o procurador Detão Delaganol destacou 3 pontos sobre a PEC 05/2021. Primeiro, aumento extraordinário da ingerência política do órgão, por meio de número de pessoas e aumento das pessoas indicadas politicamente. Vai ter uma maioria de pessoas que não são da carreira, que são do Ministério Público, que não conhecem como são as ações, que não conhecem como são as investigações e nunca passaram por esses dilemas. Conforme ele, aqui, nós temos aqui primeiro ponto. Segundo, existe uma previsão de que o Conselho possa revisar atos administrativos. Tudo que um agente do Ministério Público faz é um ato administrativo, porque não é ato judicial. Ainda que seja um ato processual, uma denúncia, um pedido de prisão, alegações finais, pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, tudo é ato administrativo. Se um conselho político rever, ele pode desmontar uma coisa lá, outra lá. Bom, e qual vai ser o argumento? Que você tomou provas ilícitas, foi anulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo que decorre daquilo que é fruto do efeito cascata, e você derruba toda a investigação e o processo. Está criando uma 5ª instância no país, que já tem 4 instâncias e que tem infinitos recursos. Estabelece a revisão de tudo o que acontece no Conselho pelo STF. Até recentemente não era assim. Existia o entendimento de que a primeira instância, juiz de primeira instância, podia revisar os atos do Conselho. Isso era ótimo. Isso dá segurança porque são juízes técnicos sem influência política. Agora vejamos. O que não tem faltado no Legislativo e na Alta Corte é a ingerência política. E com a recente PEC da vingança, deixaria no correio da morte o Ministério Público Federal e os estaduais. Tanto é que já demonstraram a Operação Lava Jato, que teve início com a decisão do ministro Dias Toffoli sobre o COAF, que suspendeu o inquérito em 12 estados, além de lavagem de dinheiro na Lava Jato, inquéritos que envolvem facções criminosas e milícias. O ministro do STF barrou informações do COAF sem autorização de justiça. Isso aqui está no G1 de 5 de 9 meses. Por que colocamos esse texto aqui no preâmbulo aqui no centro? Sabe por quê? Veja bem, num país que um ministro da Suprema Corte liberta um traficante de drogas com uma vasta ficha criminal, André do Rep, e prende pessoas por externar suas opiniões e pensamento, contrariando o artigo 5º da nossa Constituição. Eu falo aqui desse aí porque essa PEC, depois que nós já víamos aqui o desmonte da Lava Jato, que foi a operação que foi recebida no mundo inteiro como uma operação mais técnica, com mais provas factuais, foi assim um processo teve várias operações, chegou a 79 números, com a participação de vários órgãos, começar pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, CGU, né? Enfim, todos os órgãos, né, de fiscalização pontuaram que havia diminuição das forças de segurança e deu um resultado maravilhoso. Agora, pergunto, por que desmontaram? Porque nós temos 103 deputados ainda envolvidos na Operação Lava Jato, exatamente dentro do Congresso Nacional, e muitos senadores, e governadores, ex-ministros. É uma força imensa. Eu acho que para um país como o nosso, eles avançaram muito. Ela andou até demais, só que só tem um preso político
de todo o remanescente, de bilhões e bilhões mandados lá para fora, de um país que agoniza no corredor da morte por falta de alimentos, que 70 milhões de brasileiros passam fome. E vários governadores e prefeitos se oportunidade de uma crise sanitária para tirar proveito e pegar o dinheiro do governo federal, e até nós não podemos falar porque teve algumas medidas sérias lá no início que pudesse cessar muitas vidas. Enquanto isso, assim, só no estado de Roraima são mais de 2.000 pessoas mortas de Covid, que nós lamentamos e pedimos a Deus para consolar esses familiares, mas em tempo breve a gente saberá que lá num país como a Etiópia, que tem 110 milhões de pessoas, morreram apenas 6 mil pessoas. Por quê? Vocês verão, só baixar no Google faz suas medidas. Se nós falarmos aqui, o Face e o YouTube não permitem, ok? Para concluir, num país que nós temos senadores, deputados estaduais, sempre tudo preocupado com emendas parlamentares. Teve um momento recente que apareceu lá no estado, um tal de Mariãozinho, estava nas redes sociais, fazendo vendas de emendas parlamentares, emendas. Porque essas emendas aqui é uma coisa que não tem um controle. Mas agora, com o tempo breve, e Deus vai nos permitir, nós vamos ser um país mais equalitário, que a justiça seja para todos, e que as leis funcionem, mas não só para um determinado grupo, funcionem para toda a sociedade. Se assim não ocorrer, vai ser um passaporte para ser os bandidos sempre ficarem no poder. Nós temos que fazer nessas eleições, não reeleger mais ninguém quer que seja, vamos fazer uma mudança radical, como fizemos agora no princípio do ano. Já estamos aqui ano que vem até eleições, vamos ter cuidado. Eu, sinceramente, se eu fosse um político, hoje eu sentava um dia ou outro assim, no hospital geral, só para ver aquela demanda, porque, gente, eles compram 100 milhões de medicamentos, não chega a 2 milhões nas fases. Pode ver que parece que até analógico o sistema aqui, se fosse o sistema virtual, as companhias, a sociedade prevê todos os medicamentos, só falta medicamento, falta gerenciamento, falta acima de tudo gestão. Bom, num país que ainda tem emendas parlamentares, só para Roraima, discussão de emendas parlamentares de 2021 em Roraima, 312 milhões, 770 mil reais, etc. Fonte, site do Portal da Transparência. Em tempo breve comentaremos. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana.